Olá pessoal, vamos continuar o nosso curso do E-Kit sobre a reforma trabalhista e agora eu vou abordar com vocês um tema muito polêmico que deu o que falar no ano de 2017, que é a terceirização. Primeiro, o que é a terceirização? A principal característica da terceirização é a existência de três partes nessa relação. Uma empresa, que é chamada de tomadora de serviços, uma outra empresa chamada de prestadora de serviços, que vai ser contratada pela tomadora, e o empregado, que é empregado da prestadora de serviço. Tudo bem, pessoal? Vamos entender um pouco sobre a história da terceirização. De onde surgiu a terceirização? Pois bem, a terceirização ou outsourcing, e esse nome em inglês tem um motivo específico, ela surgiu nos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, por isso o nome em inglês. Pois bem, na Segunda Guerra Mundial, as empresas produtoras de armas tiveram necessidade de aumentar a sua produtividade e para isso elas contrataram empresas prestadoras de serviço para coordenarem atividades específicas que não eram aquelas de produção de armamento, ou seja, as empresas focaram sua mão de obra na produção, no resultado do seu negócio e contrataram outras empresas especialistas em conservação, vigilância e outras atividades que proporcionam a atividade empresarial, a existência da atividade empresarial, mas não eram ligadas à produção especificamente, tudo bem? Depois disso, na década de 80, em 1980, as multinacionais começaram a adotar esse sistema de terceirização e agiam da mesma forma, focavam o seu pessoal, a sua força de trabalho na atividade principal, naquelas que mais geram renda e contratavam as empresas terceirizadas para prestar as atividades de apoio. E assim ocorreu no Brasil. A chegada das multinacionais é o principal marco da terceirização no nosso país. E hoje em dia, estima-se que 25% da nossa mão de obra é de empregados terceirizados. Tudo bem, pessoal? Isso ressalta a importância da terceirização no mercado e no nosso país. A fonte desse dado que eu passei para vocês é a Carta Capital. Quem tiver curiosidade de se aprofundar no assunto pode ir lá, procurar na internet e vai ter acesso a esse dado importantíssimo. Isso aí, está demonstrado aqui a importância da terceirização no nosso país. E agora eu vou falar um pouco da regulamentação antes da reforma e com a reforma trabalhista em 11 de novembro. Vamos lá, vem comigo. Até 31 de 3 de 2017, a nossa regulamentação da terceirização ela era principalmente feita pela súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa súmula ela é resultado de vários julgados, era uma construção jurisprudencial, a principal regulamentação da terceirização do nosso país. Jurisprudencial é isso, é reiterados julgamentos sobre o mesmo assunto que foram consolidados nessa súmula 331. Ela tinha vários incisos, mas a mensagem importante dessa súmula 331 é a seguinte, somente atividade meio poderia ser terceirizada. Vamos lá, vamos diferenciar as atividades de uma empresa. Lembra quando eu falei aqui das multinacionais que terceirizavam apenas algumas atividades? Vou explicar para vocês agora. Atividade meio é aquela que dá suporte à empresa, mas não necessariamente é a atividade que gera resultado, como por exemplo, conservação, vigilância, que já era regulamentado pela súmula 331,
e até mesmo em determinadas empresas a tecnologia da informação. São as atividades de apoio para a atividade principal, que é a atividade fim, aquela que gera lucro. Um exemplo, a indústria. A indústria, a produção de produtos é a atividade fim dela. No entanto, outras são necessárias para que a produção ocorra, como por exemplo, conservação e vigilância, como eu já disse que a súmula 331 permitia esse tipo de terceirização. Vamos continuar falando sobre a legislação e agora eu já vou entrar no ano de 2017. Até 31 de março de 2017, súmula 331 TST, tudo bem? Em 31 de março de 2017, entrou em vigor a Lei 13.429, que tratou sobre a terceirização. Nós vamos ver que a reforma trabalhista ratificou o que foi dito nessa lei e acrescentou alguns pontos muito importantes. O que a Lei 13.429 passou a dizer? Qualquer atividade pode ser terceirizada, muito embora não estivesse tão claro, mas ela já tratava esse ponto. E mais, trouxe a exigência de capacidade econômica da empresa prestadora de serviços, aquela que é contratada pela empresa tomadora, lembrando das três partes da relação de terceirização, tudo bem? Ela falava o seguinte: tem que ser atestada a capacidade econômica, e ela estabelecia uma necessidade de capital social de cada empresa a ser integralizado de acordo com o número de empregados dessa empresa prestadora de serviço. Eu vou falar um pouco mais sobre isso com vocês mais adiante. Tudo bem? Mensagem principal dessa lei, então: qualquer atividade pode ser terceirizada e necessidade de capacidade econômica comprovada da prestadora de serviço. Vamos agora para a reforma trabalhista, pessoal. Vamos lá. Reforma trabalhista, assim como a Lei 13.429, ela alterou a Lei do Trabalho Temporário. É a Lei 6.019 de 1974. E acresceu nessa lei os artigos 4A a 5D, que eu vou falar para vocês sobre eles agora. Artigo 4A repete o que a Lei 13.429 havia falado: qualquer atividade mais capacidade econômica. Essa necessidade de capacidade econômica da prestadora de serviço, a meu ver, é uma medida para evitar fraude, para que não sejam constituídas empresas de fachada simplesmente para precarizar o empregado, o funcionário. Empresas de fachada, enquanto de fato existe a relação de emprego. Então a necessidade de capital social integralizado, a meu ver, vem para evitar fraudes, tudo bem? O artigo 4B da Lei do Trabalho Temporário, ele discrimina a relação entre número de funcionários e capital social. Por exemplo, empresa até 10 funcionários tem que ter 10 mil de capital social. Empresas acima de 100 funcionários, 250 mil de capital social integralizado, pelo menos. Muito importante analisar esse artigo 4B quando for constituir uma empresa prestadora de serviço, para que se entenda a necessidade de integralização desse capital social. Tudo bem? Vamos lá. Artigo 4C, ele diz o seguinte, nos seus incisos falam que os empregados da empresa terceirizadora, da empresa prestadora de serviços, vão fazer jus aos mesmos serviços dos empregados contratados da empresa tomadora. Quais são esses serviços? Serviço de transporte, alimentação, ambulatorial, serviços de treinamentos, ou seja, os treinamentos que a empresa tomadora fornecer para os seus funcionários também vão ter que ser oferecidos aos funcionários terceirizados. Tudo bem? Lá fala também no inciso 2º das adequações sanitárias, que tem que ser as mesmas para todos os empregados. Isso traz
a prevenção da precarização desses empregados terceirizados. Tudo bem, pessoal? Muito importante e relevante essa questão da prestação de serviço. O parágrafo 1º, ele traz o seguinte: existe a possibilidade das duas empresas, tomadora e prestadora de serviço, pactuarem salários iguais para pessoas de funções semelhantes. Muito interessante esse artigo também, esse parágrafo, me desculpe também. Parágrafo 2º trouxe uma ressalva muito importante para a empresa tomadora, aquelas empresas tomadoras de serviço que são muito grandes. Quando a sua força de trabalho terceirizada representar mais que 20% do quadro de funcionários, ela vai poder oferecer os serviços dos incisos que eu falei, alimentação, ambulatorial e assim por diante, em locais separados. Ressalva é a seguinte: a qualidade desse serviço tem que ser a mesma, tudo bem, pessoal? Existe a possibilidade simplesmente de separar os refeitórios e assim por diante. Continuando a falar ainda sobre a terceirização com a reforma, e agora eu vou falar para vocês do artigo 5C e 5D antes de entrar nas observações. O que esses artigos falaram? Eles estabeleceram a quarentena. Lembra que eu falei da prevenção à fraude? Essa aqui é muito relevante. O artigo 5º-C, ele trouxe a quarentena de 18 meses para que os empregados de uma empresa possam constituir uma prestadora de serviço, constituir uma outra empresa e serem contratados pela empresa que eles trabalhavam antes, tudo bem? 18 meses, a quarentena para que os empregados constituam uma empresa deles. E essa quarentena de 18 meses foi mantida no artigo 5º-D para os casos em que os empregados demitidos possam ser contratados pela prestadora de serviço. Então, um caso é os empregados saindo da empresa e constituindo uma empresa prestadora de serviço, e o outro caso é o seguinte: os empregados saindo de uma empresa e sendo contratados pela prestadora de serviço. Nesses dois casos, prazo de 18 meses, prevenção à fraude e, inclusive, a precarização dos empregados terceirizados no nosso país. Muito relevante essa questão, tá bom, pessoal? Ponto importante: o artigo 5A, parágrafo 5º, define de maneira clara, e nesse ponto a súmula 331 já o fazia, o seguinte: a responsabilidade da empresa tomadora de serviços é subsidiária, ou seja, ela vai responder em alguns casos específicos depois da empresa prestadora de serviço. Tudo bem? Importante ressaltar que nos casos de fraude, em que empresas são constituídas de fachada, em que não é respeitadas as características da terceirização com relação ao vínculo de emprego, quando a empresa tomadora coordena os funcionários terceirizados, isso não fica a cargo da prestadora de serviço, o vínculo vai ser reconhecido diretamente com a empresa tomadora e ela vai ter responsabilidade solidária, ou seja, vai responder igualmente com a empresa prestadora de serviço. Muito importante esse ponto também. Separei aqui também o artigo 5º-B. Este artigo 5º-B, ele descreve as formalidades do contrato entre tomadora e prestadora de serviço. Tudo bem, pessoal? Passamos um pouco da história da terceirização, a definição e a legislação com a reforma trabalhista. Muito importante saber sobre isso e, a meu ver, trouxe muita segurança jurídica para o empresariado nacional. Porque agora, com a possibilidade de se terceirizar qualquer atividade, se você julgar, você empresário, julgar que não é tão importante aquela atividade para a sua empresa, se você julgar que é uma atividade de apoio à sua empresa, você poderá terceirizar sem medo essa atividade do reconhecimento de vínculo, que não era o que acontecia antes.
Como falava especificamente a súmula sobre o serviço de conservação, vigilância e alguns outros que eram atividade meio, esse conceito de atividade meio não ficava tão claro. Então, muitos empresários se viam obrigados a arcar solidariamente com as verbas trabalhistas por terceirizar atividade fim. E isso não mais vai ocorrer, porque agora qualquer atividade pode ser terceirizada. A minha visão agora sobre terceirização de atividade fim, eu particularmente não recomendo que a atividade fim seja terceirizada de qualquer maneira, porque é atividade do contato direto com o cliente, é atividade de resultado das empresas, e terceirizar essas atividades fins podem gerar inclusive a perda do segredo do negócio, pode gerar a perda da qualidade do produto daquela empresa terceirizadora da atividade fim. Então, muita responsabilidade na terceirização, mas a meu ver, evolução do direito do trabalho nesse sentido, mais segurança jurídica para os empresários e tem garantia aos empregados também. Muita gente falou que a reforma trabalhista veio para acabar com todos os direitos dos empregados. Nós vemos aqui que houve a flexibilização, que agora vai haver mais segurança jurídica para os empresários, mas que em alguns pontos os direitos dos empregados também estão garantidos. Tudo bem, pessoal? Espero que eu tenha abordado esse tema de maneira clara com vocês e nos encontramos nas próximas aulas.